tudo bem? Emílio por aqui. Bom, vamos lá. Uma das grandes dificuldades que todo mundo tem, ou pelo menos a grande maioria das pessoas tem, não só iniciantes, mas até avançados também, é entender um pouquinho as zonas de treino. Então, pega a pipoca, fica aí e vou pegar aqui o quadro para a gente acompanhar. Eu fiz um desenho aqui e aí a ideia é fazer uma coisa, eu acho que sempre quando a gente tem vários exemplos, né, do que só falar, o que é leve, a respiração fácil, ou o que é difícil você fica ofegante, isso é um pouco óbvio, né? Mas vamos tentar usar o que a gente faz aqui todos os dias, tá? A gente divide os treinos, os treinos de cada pessoa em 7 zonas de treino. O que eu tenho nessas 7 zonas de treinos? Eu tenho desde o que é mais fácil até o que é mais difícil, dividido em 7, certo? Eu coloquei como exemplo aqui, vamos imaginar que eu fiz a avaliação de uma pessoa e ela corre o limiar ótimo dela, a velocidade ótima dela é 5 minutos por quilômetro. Então eu coloquei aqui, o 100% dela é 5 minutos por quilômetro. Sem saber qual é o 100% dela, vamos pontuar as coisas. Se eu não sei qual é o 100%, eu não tenho como destrinchar isso. Fica subjetivo. Eu preciso ter um valor prático, um valor real. Saber o quanto o meu corpo pode entregar sem que eu tenha que parar a atividade por excesso de fadiga. Então vamos lá. Eu sei o meu 100%, correto? 5 minutos. Pega a calculadora aí e faz aí junto com o seu, tá? Se o meu 100% é 5 minutos por quilômetro, para baixo 96%, 95%, 89%, 88%, 78%, 77% são as faixas onde eu vou conseguir trabalhar intensidades menores por mais tempo. São os treinos, né? Vamos começar aqui vamos começar de baixo para cima. Aqui, de 77% para baixo, são os treinos regenerativos. É tudo que é muito fácil. Regenerativo, caminhada, tudo que está para baixo, tá? 6 horas de treino contínuo é intensidade mais baixa, tá? Se o meu 100% é 5, o que é leve é 6,27. Guarda essa. O que é moderado, o que na assessoria a gente nomeia como C1, tá? 5,42. E eu tenho sempre, dentro de cada faixinha de treino, eu sempre tenho uma margem do que é o limite superior e inferior dentro dessa margem. Então, dentro do C1, eu posso trabalhar de 88% a 78%, o que são os treinos longos, são horas e horas de treino. Então eu vou trabalhar de 5,42 para baixo, chegando a 6,27 aqui no 77, que é a minha zona regenerativa. Subindo um pouquinho a régua, no meu C2, que é a corrida forte, eu trabalho de 95% a 89%, certo? 89%, 88%, 5,42%. Então eu tenho de 5,18 para baixo até 5,41, certo? Como margem para trabalhar o que é corrida forte. O que é corrida forte? São estímulos de 60, 90 minutos, mais ou menos. LL. O LL está dentro do meu 100%, só que tem um limite para eu fazer isso. E aí esse limite e os trabalhos, eles vão ficar em torno de 5 a 50 minutos, tá? E a porcentagem é do 100%, óbvio, até os 96%. Então de 5 para baixo até 96, 95, 5 e 17. Correto? Estão acompanhando o raciocínio?
Na medida que o esforço ele aumenta, né, que a intensidade da atividade aumenta, que a minha velocidade ela tá maior, naturalmente o tempo de atividade ele é menor. Então, um pouquinho acima, e a gente nomeia como VO2, que são as porcentagens entre 101 e 104%, são estímulos que vão durar 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, às vezes até um pouquinho mais, mas não dá para passar muito mais disso. Os estímulos acima disso, de capacidade anaeróbia, né? Subiu um pouquinho mais, de 111 a 105%. São estímulos mais curtos, 90 segundos, 1, 2, 3 minutos. Então veja, se o meu 100% é 5, né? Meu 100% é 5 minutos por quilômetro, essas faixas aqui eu estou trabalhando a 4,29. Vamos arredondar para 4,30? Não, ninguém gosta de arredondar para cima, né? Todo mundo quer arredondar para baixo. E tudo que é acima disso, tudo que é mais rápido que isso, a gente nomeia como velocidade máxima. E aí são os estímulos acima de 112%, de 30 segundos, de 60 segundos, são os treinos de repetições, são os treinos curtos, que vão ajudar a ganhar técnica, a melhorar a técnica, a acostumar o meu corpo com velocidade. Eu não tenho como ficar trabalhando isso daqui se antes fazer isso. Assim como não dá para pensar em correr forte por muito tempo sem antes desenvolver uma boa base, né? As provas, onde que as provas elas se encontram, né? Deixa eu pegar aqui uma das minhas super canetinhas. As provas de 5 km, elas vão girar mais ou menos aqui. Pouca coisa acima de 100%, mas não chegando muito mais do que 104%, 105%, porque ela não, você não vai ficar ali o tempo inteiro. Vai ficar mais ou menos dentro disso daqui, tá? São as provas de 5 km. As provas de 10 km, elas vão girar muito próximo do 100%, e para quem não é tão condicionado, um pouquinho a coisa para baixo. Então elas vão girar mais ou menos de 96, 97 até o 100%. Quem é mais condicionado consegue manter mais aqui os 10%, os 100%, dentro dos 100%, são as provas de 10 km. Onde está a meia maratona? Meia maratona, ela vai ficar girando mais ou menos aqui, entre o limiar e o C2. Algo em torno de 94 a 96%. Vai girar aqui os 21 quilômetros. E a maratona? A maratona depende de... Lógico que toda prova aqui depende de uma série de coisas, tá? Se a prova é plana, se a prova é a favor ou contra o vento, se é quente, se é frio, subida, descida, uma série de coisas. Estamos considerando situações ideais, tá? A maratona, a maratona para quem é mais avançado, e avançado entenda, já fez vários ciclos de maratona, ela deveria girar aqui no meio, e ótimos maratonistas vão fazer na casa de 93, 92%. Mais ou menos isso, até 94%. Vai ficar aqui. Quem é mais iniciante, quem é a primeira prova, a segunda maratona, vai mais baixo. Vai ficar por volta de 88, vai ficar por volta de 89, um pouco mais difícil, mas em geral fica 88, 86%. Em média fica muito próximo ali de 86, 85%. E quem é menos condicionado e ainda assim está indo lá fazer a maratona, vai ficar por volta de 82%, mais ou menos, até 80%, tá? É lógico, depende de uma série de circunstâncias, não dá para colocar todo mundo numa mesma conta, né?
O que é importante aqui é entender qual é o meu 100%. Se eu não entendo qual é o meu 100%, eu não tenho como dizer que o que é mais forte, o que é mais fraco. Fica subjetivo. Então imagina o seguinte, o meu 100% eu estimo, eu chuto, que ao invés de 5 minutos por quilômetro, eu vou chutar que ele é 4,50. Eu vou colocar aqui que ele é 4,50. Meus amigos, 4,50 aqui para cá tem uma montanha de diferença, uma montanha de diferença, uma montanha de diferença, uma montanha de diferença. Aqui eu vou querer correr, vou acabar correndo muito mais rápido do que eu deveria. Automaticamente vou ficar muito tempo ali em atividade. Lembra? Corrida é impacto. Impacto, na medida que você vai fazendo isso muito e muitas vezes, machuca. Treino de força ajuda a diminuir as lesões. Descanso é fundamental, ajuda a diminuir as lesões. Uma boa alimentação ajuda a diminuir as lesões porque ajuda o corpo a se recuperar mais rápido. Mas não tem milagre. Você está exposto, né? Então você tem que ajustar o que você consegue corrigir. Se aqui eu estou estimando errado, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado e aqui está errado. Então isso daqui tem que estar preciso. Isso daqui tem que estar muito claro do que é o seu 100%. Até para você determinar a estratégia de prova. Imagina chegar numa prova, você sabe exatamente qual é o limite entre correr você está treinado para isso, tá? Eu vou correr a 92% a maratona, vou manter entre 90% e 92% a maratona, porque isso vai me gerar o resultado X. Se isso daqui tá errado, se eu tô indo por aqui, eu tô indo por aqui e eu tô indo por um valor errado, eu quebro na prova. É aí que dá ruim. Vai terminar? Vai, mas fora do resultado que poderia ter sido previsto antes, né? E tendo o resultado previsto antes, isso aumenta a confiança, aumenta a sua possibilidade de fazer uma boa prova. Tá bom? Eu espero que esse monte de rabisco tenha feito sentido para vocês, que tenha ficado claro um pouquinho do que são as zonas de treino. A gente pode dividir isso em menos zonas, em 3, em 5, a fisiologia divide em 3, mas didaticamente, em 7 zonas, isso fica muito fácil de entender. Fica mais fácil de entender, fica mais fácil de entender o que eu faço dentro de cada zona e entender a minha velocidade que eu vou aplicar para cada tipo de estímulo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Segue aí, segue acompanhando. Um beijo, obrigado, até mais e tchau!